Meu irmão, minha irmã, a liturgia desse domingo nos convida a refletir sobre o sentido da lei. Deus quer a realização e a vida plena para o homem, para a mulher. E nesse sentido ele propõe sua lei e a observância de sua lei. E o modo como essa lei deveria ou deve ser observada. Na primeira leitura da liturgia da missa, no livro do Deuteronômio, o povo de Deus aparece recebendo essa lei. No final da vida, antes de entrar na terra prometida, Moisés, ele deixa um testamento espiritual. Essa lei proposta por Deus para o seu povo. Então, o discurso de Moisés é um convite à observância dos mandamentos de Deus. A lei de Deus, ela representa uma sabedoria que é desconhecida por todos os outros povos. É um meio de viver essa aliança com Deus. É um meio de chegar à terra prometida. A observância da lei de Deus será uma resposta, então, de gratidão a esse Deus que libertou seu povo do Egito, que abriu o Mar Vermelho para que esse povo passasse a pé enxuto. Deus que agiu de tantas e tantas formas para salvar esse povo, para conduzir esse povo. A lei de Deus é esse caminho seguro para a felicidade, para essa vida plena tão desejada. Os mandamentos, eles são sinais dessa proximidade de Deus com seu povo e da fidelidade de Israel com o seu Deus. Eu serei o teu Deus e tu, Israel, será o meu povo. Moisés recomenda que não se acrescente nem tire nada do que foi mandado. Mas os judeus acabaram multiplicando em números mais de 600 preceitos e leis. Ao invés de ser sinal de aliança e de liberdade, essa lei acabou sendo esse jugo insuportável para tantos e tantas. Na segunda leitura, o apóstolo São Tiago lembra: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. A palavra de Deus deve acolher e ser colocada em prática. Nós devemos acolhê-la e praticar. A verdadeira religião, ela não consiste apenas no cumprimento de ritos e na fidelidade a certas práticas de piedade, mas na dedicação em favor dos necessitados, que aí aparecem órfãos e viúvas, que eram as classes mais colocadas à margem naquele tempo, no compromisso por um mundo mais fraterno, por um mundo mais cristão. No Evangelho segundo São Marcos, da liturgia da palavra deste domingo, Cristo fala do sentido da lei. Nós retomamos o Evangelho de São Marcos, nós fizemos aquela pausa em alguns domingos com o Evangelho segundo São João, mas agora voltemos ao Evangelho segundo São Marcos. Os fariseus que tramavam contra a vida de Cristo, eles eram profundamente exigentes na observância externa das leis e se escandalizaram, porque os apóstolos eles não faziam, antes de comer, aqueles ritos de purificação que estavam ali prescritos como os preceitos humanos dados à lei. Cristo, então, denuncia esse espírito mesquinho e chama de hipócritas. Abandonais o mandamento de Deus e agora vocês apegam à tradição dos homens. Na verdadeira religião, não basta apenas a observância externa da lei, das tradições humanas. Deus não olha apenas as práticas exteriores, essas práticas formais dos ritos. Ele olha o interior das pessoas, ele aprecia a pureza de coração. É um coração contrito que eu quero. O texto reflete também essa situação vivida pela comunidade do evangelista São Marcos com relação às leis e tradições judaicas que deviam ser abandonadas diante dessa novidade do cristianismo. A fidelidade à tradição não deve impedir essa justa renovação. A lei
ela deve ser um caminho, ela não pode ser o fim. A lei tem o seu lugar numa experiência religiosa, enquanto sinal indicador de um caminho que nós devemos percorrer. É um meio para a gente chegar mais além do compromisso com Deus e com os irmãos. A verdadeira religião, ela não se resume no cumprimento formal das leis, mas num processo de conversão que leva o homem à comunhão com Deus, que leva o homem a viver numa real partilha de amor com os irmãos. Então, nesse processo, as leis, elas são apenas um caminho, elas não são o fim absoluto. Ainda hoje pode haver, uma maneira farisaica de agir de certos líderes religiosos, resistindo a todos os anseios sérios da renovação. Uma exagerada fidelidade à tradição pode abafar a fidelidade ao Espírito, que é dinâmica, ela não é passiva, ela é missionária, ela não é fechada em si mesmo. A lei, o que essa lei de Deus é para nós? Um tabu? Um estraga-prazeres que nós toleramos com dificuldade? Ou ela é um caminho no qual nós percorremos com alegria, porque nós sabemos para onde ela nos conduz e nos conduz com segurança? Nos contentamos apenas com a prática externa dos ritos, uma religião de tradição, talvez para salvar as aparências? Ou procuramos ter sempre um coração puro, um coração disponível à voz de Deus e à voz de nossa consciência? Temos um coração aberto às renovações justas, sabendo distinguir a lei de Deus e as tradições, aquilo que é perene, aquilo que é transitório? Meu irmão, minha irmã, Cristo veio para nos libertar de uma religião exterior e nos levar a uma religião interior. Em espírito e em verdade deveis adorar. E nós? Praticamos uma religião como a dos fariseus, perfeita nas expressões externas, na aparência, nos ritos, mas vazia por dentro? Ou a verdadeira religião proposta por Jesus, onde os ritos têm seu lugar, é importante, mas como expressão de um verdadeiro compromisso com o reino de Deus? Aos fariseus de hoje, Cristo continua denunciando: este povo me honra com seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. Hoje nós rezamos pelas vocações dos catequistas, Obrigado pela nobre missão que vocês assumiram. Fazer vibrar o coração dos catequizandos com a palavra de Deus, para que vivam com fidelidade a lei de Deus e descubram em suas vidas o Cristo no pão partilhado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.